Olá a todos, sejam bem-vindos ao Secretamundi, o seu canal de mistérios. No iceberg de hoje vamos abordar as cidades perdidas que habitam o nosso imaginário e inspiram os contos de fantasia. Eu particularmente gosto deste assunto porque é uma espécie de paralelo entre algumas histórias, tanto no fim dessas cidades como nas lições que elas querem nos passar. Existe um certo charme nesses mitos que tentam explicar a realidade ou algum evento que tenha acontecido muito tempo atrás. Mas vamos ao que interessa. Camada 1. Atlantis. Existe uma lenda que todo mundo conhece, que fala de uma cidade perdida chamada Atlantis ou Atlântida. Esta lenda, inclusive, inspirou uma animação da Disney, duas na verdade, a primeira em 2001, chamada Atlantis, o Reino Perdido, e a segunda em 2003, chamada Atlantis, o Retorno do Mito. A cidade lendária também foi citada pelo filósofo Platão, que no diálogo de Critias narrou uma guerra ocorrida nos primórdios de Atenas contra os reis de Atlântida. Atlantis é uma lenda que se originou na Grécia Antiga. Segundo a lenda, era uma ilha mística que ficava no largo da costa da Grécia, uma cidade-estado próspera e avançada tecnologicamente, com uma sociedade organizada e governada por reis sábios. A cidade era protegida por uma grande muralha de pedra e cercada por um mar turquesa. Os habitantes de Atlantis eram conhecidos por serem justos e bondosos, e a cidade era rica em ouro e tesouros. No entanto, a lenda diz que os habitantes de Atlantis se tornaram orgulhosos e egoístas, e começaram a usar sua tecnologia para se aproveitar dos outros. Como resultado, os deuses ficaram furiosos e decidiram destruir a cidade. Em uma noite, Atlantis foi consumida por uma grande onda de terra que a engoliu completamente. A cidade e todos os seus habitantes foram completamente destruídos. Desde então, Atlantis tem sido considerada perdida para sempre. Eldorado. Eldorado é uma outra cidade perdida muito conhecida e que no passado motivou uma verdadeira busca pelos tesouros perdidos na América do Sul, por parte de sua ampla divulgação na Europa, durante o período de colonização das Américas. Esta lenda inspirou várias obras como Os Lusíadas, o segundo livro de Dom Quixote, As Viagens de Gulliver e uma animação do estúdio DreamWorks, lançado no ano 2000, chamado O Caminho para Eldorado. Eldorado é uma lenda da América do Sul sobre uma cidade de ouro perdida. A lenda diz que existia um lugar onde todos os edifícios e tesouros eram feitos de ouro. Os habitantes de Eldorado eram conhecidos por serem muito ricos e poderosos, e a cidade era protegida por grandes muralhas de ouro. A lenda de Eldorado começou com os povos indígenas da América do Sul, que contavam histórias sobre uma cidade de ouro que ficava em algum lugar da floresta. Os espanhóis ouviram essa história e ficaram fascinados. E muitos deles tentaram encontrar Eldorado em suas viagens para a América do Sul. Eles acreditavam que, se conseguissem encontrar a cidade, poderiam se tornar imensamente ricos. A cidade nunca foi encontrada, ou será que alguém encontrou e a saqueou em silêncio? Nunca saberemos. Camada 2. Agora vamos adentrar um pouco mais fundo nessas lendas. Embora estas cidades sejam conhecidas lá fora, talvez por possuir uma cultura mais antiga, eu raramente ouvi falar dessas cidades aqui no Brasil. Vamos lá. Mu. Neste caso, está mais para um continente perdido do que para uma cidade. E essa lenda tem um valor especial para mim. Quando adolescente, eu passava praticamente o fim de semana todo jogando Mu Online, um MMORPG que era muito conhecido e que enchia as lan houses. Muito tempo depois, eu descobri que o game é inspirado nesta lenda. Pois bem, vamos ao que interessa. De acordo com as lendas antigas de povos habitantes da América do Sul, antes da chegada de Colombo, acreditavam que havia um continente chamado Mu, repleto de ouro, prata e cobre. A chegada de Colombo e seus amigos culminaram na dizimação de grande parte dos povos originários, que, por consequência, soterrou a antiga lenda de Mu. Alguns séculos depois, um coronel inglês chamado James
Churchward afirmou que teria decifrado antigas inscrições entalhadas em pedra. Segundo os relatos do coronel, as inscrições revelavam a existência de um continente chamado Mu, localizado um pouco abaixo da linha do Equador, com uma extensão de 9.500 km de leste a oeste e 4.800 km de norte a sul, e que a causa de seu desaparecimento seria uma submersão por erupções vulcânicas. O coronel acreditava que Mu era, na verdade, o Jardim do Éden e que toda a humanidade teria origem nessas terras. Agartha. Esta é sem dúvidas a minha preferida e inspirou a obra Viagem ao Centro da Terra, de Jules Verne, em que o professor Lindenbrock decifra um pergaminho do século XII e viaja com seu sobrinho Axel para o mundo perdido no centro da Terra, uma história realmente fascinante. A lenda de Agartha teve origem na Ásia e relata o mundo subterrâneo e místico onde tudo era perfeito. Lá as pessoas viviam em harmonia com a natureza, sem sofrimento, doenças ou até mesmo pobreza. Reza a lenda que a população de Agartha era altamente sábia e conhecia os segredos do universo. Agartha seria um reino no coração do planeta, o que liga esta lenda à teoria da Terra Oca, idealizada por Edmund Halley, sim, o mesmo que deu origem ao nome do cometa Halley. Em Agartha ficava situada a cidade perdida de Shambhala, o que faz desse tópico ter uma camada dupla, uma cidade perdida dentro de um mundo perdido. Shambhala significa, em sânscrito, um lugar de paz, felicidade e tranquilidade, lar dos seres iluminados. Há quem acredite que existem várias passagens para Agartha e que uma delas se situa na Pedra da Gávea, no Rio de Janeiro. Há um anime chamado Hoshi wo ou Kodomo, me perdoe se estiver errado, eu não faço ideia de como se pronuncia o japonês, mas a versão em português se chama Viagem para Agartha, que explora essa teoria das passagens para Agartha por meio de cavernas. O anime é muito bom e eu vou parar por aqui para não te dar um spoiler. As lendas dizem que Agartha teve origem há 100 mil anos atrás, quando os Atlantes guerrearam com os Lemurianos. Devido à alta tecnologia desses dois povos, o resultado da guerra foi a criação de um ambiente inóspito na superfície da Terra, impedindo que as pessoas pudessem respirar livremente, o que motivou a partida para o centro da Terra. Reza a lenda também que esta guerra deu origem ao deserto do Saara, o deserto de Gobi e muitas outras tragédias geológicas. No centro da Terra ainda haveria uma fonte de luz parecida com o Sol, que permitia o fluxo de vida e das plantações. Rai Brasil. Segundo as lendas irlandesas, Rai Brasil era uma ilha perdida no Oceano Atlântico, um lugar mágico cheio de tesouros, porém muito difícil de se encontrar. A ilha seria protegida por uma névoa mística que só poderia ser vista por aqueles que fossem dignos de adentrá-la. Variações da lenda dizem que a cada 7 anos esta névoa se dissipava e a Terra poderia ser vista por qualquer pessoa, mas que não poderia ser alcançada. Esta lenda tinha proporções tão grandes na Europa que foi inserida em trabalhos cartográficos até o início do século XIX, aparecendo pela primeira vez em um mapa genovês em 1325 e em 1375, em um atlas catalão. Na cultura celta, Rai Brasil, ou Descendentes do Vermelho, era o lar de uma população rica e tecnologicamente avançada, com casas decoradas com ouro, domos gigantescos e um sistema agropecuário perfeito. Há relatos sobre um irlandês chamado John Nisbet of Killybegs, que teria conseguido atracar nesta ilha. Ele teria presenciado uma densa neblina e, quando ela se dissipou, estava próximo a um conjunto de rochas desconhecidas. Ele passou um dia inteiro atracado em Rai Brasil e, junto com sua tripulação, recolhendo da ilha uma grande quantidade de ouro, prata e até mesmo um velho habitante da ilha. John e sua tripulação viram animais gigantes e até mesmo uma torre gigante, que era a residência de um mago. Mas especula-se que tudo isso não passa de frutos da criatividade de um escritor chamado Richard Head. Alguns teóricos da conspiração dizem que o Brasil não foi batizado com este nome em razão da grande exportação de pau-brasil, mas sim em razão da descoberta de uma terra perdida, Rai Brasil, que habitava o imaginário europeu. Camada 3. Eu reservei essa camada para cidades ou continentes perdidos que tive algum trabalho para encontrar material sobre e também das quais eu nunca tinha ouvido falar. A primeira delas é o continente de Lemúria.
A lenda de Lemúria foi popularizada pelo teósofo francês Théos Bernard, que afirmava que Lemúria era um paraíso terreno, um lugar de grande beleza e tranquilidade, habitada por seres humanos evoluídos. Essa lenda foi usada para a criação de várias obras. Uma delas é o filme de 1951 chamado O Dia que a Terra Parou. Segundo o filme, Lemúria existiu realmente e os humanos são descendentes de seres que viviam neste continente perdido. Lemúria é uma lenda hindu sobre um continente perdido que ficava no Oceano Índico. Era uma terra de deuses sábios e era acreditado que as pessoas que viviam lá eram muito avançadas em termos de ciência, tecnologia e espiritualidade. A lenda diz que as pessoas de Lemúria eram muito sábias e tinham uma grande compreensão do universo. No entanto, um dia, uma grande inundação atingiu o continente de Lemúria, destruindo-o completamente. Alguns acreditam que o continente afundou no oceano, enquanto outros acreditam que foi arrastado para o céu, tornando-se um lugar místico e inacessível para os mortais. Desde então, Lemúria tem sido considerada perdida para sempre. Há também a teoria já mencionada de que o povo de Lemúria havia guerreado com o povo de Atlantis, destruindo a vida na Terra, e por esta razão partiram para os céus. Hiperbórea. A lenda de Hiperbórea inspirou Robert E. Howard a escrever a obra de espada e feitiçaria chamada Conan. Nesta obra, Conan, o protagonista da série, é um guerreiro hiperbóreo que vive em um mundo de aventuras, magia e monstros. Suas histórias são repletas de referências a lendas e mitos de diversas culturas, incluindo a lenda de Hiperbórea. Esta lenda teve origem na mitologia grega e estava situada no extremo norte da região, além do local onde se sopravam os ventos bóreos. Era considerado um verdadeiro paraíso, local de clima suave. Em Hiperbórea era sempre dia, com o céu extremamente azul, que se punha apenas uma vez por ano. Nesse país perdido, apenas o deus Apolo era cultuado. A população deste país era pacífica e vivia ao ar livre, entre os bosques e campos. Viviam por muito tempo e quando se enjoavam de viver, se jogavam de um penhasco vestindo uma coroa de flores, saíam da vida de forma tranquila e feliz, descansavam entre as ondas do mar. Conheciam os segredos da magia e eram capazes de voar, com habilidades únicas de encontrar tesouros. Hiperbórea era protegida pelos picos muito gelados, praticamente intransponíveis. Nesses picos residiam grifos e os vales eram habitados pela feroz tribo dos Arimaspos, um povo cuja principal característica era possuir apenas um olho. Ao sul se localizava Pteróforo, uma terra amaldiçoada de inverno eterno. Shangri-La. A lenda de Shangri-La foi utilizada como inspiração na obra Lost Horizon, de 1933, escrita por James Hilton. O livro conta a história de um grupo de pessoas que são resgatadas após um acidente de avião e levadas para Shangri-La, onde vivem em paz e prosperidade por muito tempo. Shangri-La é uma lenda tibetana sobre um vale perdido no Himalaia, que é descrito como um lugar de paz e tranquilidade. Acredita-se que é um lugar onde as pessoas podem viver para sempre e alcançar a iluminação espiritual. A lenda de Shangri-La diz que o vale é escondido por uma névoa mística e só pode ser encontrado por aqueles que são dignos de encontrá-lo. Os habitantes de Shangri-La são descritos como seres sábios iluminados, que vivem em harmonia com a natureza e com os outros. Eles são conhecidos por sua longevidade e por sua habilidade para curar doenças e ferimentos. É um lugar onde as pessoas podem encontrar a paz e o conhecimento espiritual que buscam. Tartária. A lenda de Tartária é um mito histórico que surgiu na Europa medieval, que se refere a uma região mítica localizada no leste da Eurásia, que teria sido um lugar de grande riqueza e prosperidade. Segundo a lenda, a Tartária era um lugar onde o clima era sempre agradável, os rios eram abundantes em ouro e os tesouros eram inesgotáveis. Alguns relatos históricos também afirmam que a Tartária era governada por um rei poderoso e justo, conhecido como Gran Khan, que governava sob um exército de guerreiros valentes e leais. A lenda de Tartária foi amplamente difundida na Europa medieval através de relatos de viagens e de livros de história, e muitos exploradores e comerciantes europeus tentaram encontrar essa região mítica
em suas viagens para o leste da Eurásia. No entanto, a Tartária nunca foi encontrada e muitos acreditam que ela nunca existiu de fato. Alguns teóricos da história acreditam que a lenda de Tartária surgiu como modo de explicar os relatos de riquezas e prosperidade que o povo europeu ouviram sobre as regiões do leste da Eurásia. Outros acreditam que a lenda de Tartária pode ter sido criada como uma forma de propaganda política para promover a ideia de que a Europa era superior aos outros lugares do mundo. Is. Esta é a minha segunda lenda favorita. Certo dia, eu estava vendo indicações de games antigos na internet e acabei caindo num vídeo sobre um jogo chamado Is, para o Master System. Eu fiquei doido com a ambientação daquele jogo. Sou aficionado por fantasia. Vi alguns vídeos das sequências, mas fiquei por aí. Até que um dia, lendo o livro A Espada do Destino, no conto que apresenta a personagem S. Daven, me deparei com o protagonista, Geralt, sentindo com os pés escadarias que levavam para o fundo do mar. Momento em que Jaskier levanta a hipótese de ser a escadaria que levava à cidade de Is. Como tudo na saga de Geralt tem inspiração em contos europeus, comecei a pesquisar sobre a lenda. Porém, os mecanismos de buscas só me apresentavam resultados com os jogos de Is, até que com muita persistência eu acabei encontrando. A cidade de Is é uma lenda da Bretanha, uma região da França e Grã-Bretanha. Segundo a lenda, Is era uma cidade marítima rica e próspera, localizada na costa da Bretanha. Era governada por um rei justo e bondoso chamado Gradlon, que era amado por seu povo. A partir daí, há duas versões. A primeira delas é a seguinte: a cidade foi construída em uma enseada protegida, de modo que as ondas do mar não pudessem alcançá-la. No entanto, havia um preço a pagar por essa proteção. A cidade tinha que ser fortemente protegida por diques e barragens para impedir que o mar entrasse. Um dia, um grande furacão atingiu a região e as barragens foram danificadas. Enquanto o povo de Is tentava repará-las, a filha do rei, Dahut, decidiu sair da cidade e se divertir em um baile. Ela estava vestida com suas roupas mais luxuosas e estava usando um anel mágico que lhe dava poder sobre as marés. No entanto, Dahut não prestou atenção às advertências de seu pai e, enquanto dançava, abriu as comportas da cidade, permitindo que o mar invadisse a cidade e a destruísse. Muitas pessoas morreram e a cidade foi completamente destruída. Gradlon conseguiu escapar da cidade a cavalo, mas Dahut não conseguiu acompanhá-lo. Ela foi arrastada pelas águas e morreu. Gradlon ficou devastado pela perda de sua filha e pelo destino de sua cidade, e passou o resto de sua vida tentando encontrar uma maneira de recuperar isso. No entanto, a cidade nunca foi encontrada e é considerada perdida para sempre. A segunda variação é a seguinte: Is foi uma esplêndida cidade construída e governada pelo rei Gradlon durante o século VI. Ela se localizava na Baía de Domnarnes, a Baía dos Mortos, em uma região inundável durante a maré alta. Para protegê-la, foi construído um grande dique. Suas comportas eram acionadas por uma chave a qual apenas o rei tinha acesso. Uma das versões da história conta que ali viviam em paz e tranquilidade até que a filha de Gradlon começasse a degradar a cidade com sua dissolução. Por esta época, um homem santo chamado Guanolé, me perdoe se a pronúncia estiver errada, advertiu o soberano que os excessos da princesa Dahut iria causar a destruição da cidade, o que de fato ocorreu. Atraído pelo comportamento pecaminoso, o diabo, disfarçado de cavaleiro, depois de conquistar Dahut, instigou-a a roubar a chave do pai e abrir as comportas. A água do mar imediatamente invadiu as ruas e as casas da cidade, enquanto as pessoas dormiam. O único a acordar antes de ser completamente submersa foi o rei com o auxílio do monge. Durante a fuga, o cavalo do monarca tornava-se cada vez mais lento e estava muito próximo de ser engolido pelas ondas. O monge, que ia à frente em outra montaria, disse que aquilo estava acontecendo porque ele levava a filha consigo e que a única forma de se salvar era deixando a princesa para trás. O rei hesitou, mas quando Guenolé renovou o apelo, foi obedecido e imediatamente o cavalo de Gradlon saiu em disparada. Toda Is estava sendo submersa pelo mar enquanto ambos atingiam terra firme. A lenda conta ainda que após cair as águas, Dahut se transformou em sereia que seu pai tornou Quimper sua nova capital. Dizem que quando o mar está calmo, ainda é possível ouvir ressoar os sinos de Is. E assim,
As lendas e mitos de cidades perdidas continuam a fascinar os amantes de aventura e mistério em todo o mundo, desde as lendas de Atlantis e Lemúria até as histórias de Shangri-La e Hiperbórea. Essas cidades lendárias são um lembrete de que ainda há muito por descobrir no mundo e que a imaginação humana é ilimitada. Quem sabe, talvez, um dia essas cidades perdidas sejam encontradas e revelarão segredos inimagináveis. Há uma lenda oculta dizendo que aquele que chegar até o fim desse vídeo, comentar, se inscrever e curtir, será o próximo herói ou heroína a descobrir os segredos desses mundos perdidos. Até lá, continuaremos a sonhar com esses lugares mágicos e a explorar os mistérios do mundo à nossa volta. Obrigado por assistir e até a próxima.